Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação, remissão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador, e para que a celebração da Quaresma nos seja útil, iluminai-nos com a doutrina celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje nós estamos celebrando a memória de São Policarpo de Esmirna, bispo. Policarpo de Esmirna, discípulo dos apóstolos e bispo de Esmirna, deu hospedagem a Inácio de Antioquia, que foi o segundo bispo de Antioquia que sucedeu Pedro. Esteve em Roma para tratar com o Papa Aniceto da questão relativa à data da Páscoa. Sofreu o martírio cerca do ano de 155, queimado vivo no estádio da cidade. Policarpo de Esmirna, um dos padres apostólicos, que conviveu com os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Policarpo de Esmirna foi martirizado, queimado na fogueira, com 86 anos. Disse Policarpo de Esmirna: há 86 anos que eu sirvo a Cristo e nunca Ele fez algum mal para mim. Como posso então maldizer o meu Rei, meu Senhor e Salvador? Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que colocastes o bispo São Policarpo de Esmirna nas fileiras dos vossos mártires, concedei-nos por sua intercessão participar com ele do cálice de Cristo e ressuscitar para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor onipotente, que me destes a beber do cálice de Cristo, e me destes esta graça de tornar-me vosso mártir. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará os uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer,
Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não me fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta segunda-feira da primeira semana do tempo da Quaresma, hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é um texto escatológico, chamando todos os seres humanos a se converterem, a ter amor e caridade, a olhar a necessidade do próximo. Que a pedagogia fundamental neste Santo Evangelho de hoje neste texto escatológico, é a conversão, para todos se converter agora, se converter e mudar de vida e permanecer em Cristo agora, hoje e sempre, não deixar para amanhã. Cuidado, por isso vemos este texto escatológico chamando todos à conversão, a todos se alertar, se converter e mudar de vida, ter amor e caridade. Por isso, estamos vendo, São Mateus nos apresenta este texto escatológico, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos.
pois não sabemos o dia e nem a hora. Temos que estar purificados, tendo amor e caridade, amando todas as pessoas igualmente, perdoando, partilhando e ajudando todos os que precisam, olhando a necessidade do próximo, e fazendo a vontade de Deus, sendo humildes, tendo o coração puro, o coração segundo o coração de Deus, ouvindo a palavra de Deus e vivendo a humildade. Que todos os povos da terra serão reunidos diante dele. De quem? Do Filho do Homem. Ele separará uns dos outros. A realidade nesta perícope, vemos que é para todos se converter, que todos sejam um em Cristo Senhor, que Ele veio habitar entre nós, Ele está no meio de nós. Mas quem não se converteu é separado, que Ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E por isso colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Cuidado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que todos sejam um, que sejamos ovelhas, cuidado para não ser cabrito, que vemos tantos seres humanos que não são ovelhas, não estão no rebanho do pastor, dizem que estão no rebanho do pastor, mas não estão, são cabritos. E por isso o pastor colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Os cabritos são aqueles que não fizeram a vontade de Deus. E Ele é o Rei dos Reis, o pastor, o Senhor dos Senhores, o Filho do Homem, o Deus Salvador. E encontramos na literatura do Santo Evangelho o rei conversando. O rei dirá aos que estiverem à sua direita. Quem que vai ficar à direita? As ovelhas, os seres humanos que fizeram a vontade de Deus. E os que não fizeram a vontade de Deus? Aqueles que foram falsos, levantaram falso testemunho no próximo. Esses são cabritos. Os cabritos irão ficar à esquerda e serão separados, e o rei separará e jogará os cabritos no lugar do castigo eterno, porque não se converteu, não se arrependeu, não fez a vontade de Deus. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos o rei conversando. Pois eu estava com fome e me deste de comer, com sede e me deste de beber. Vemos a realidade para que todos nós ajudemos o próximo, para que todos nós demos de comer a quem tem fome, demos de beber a quem tem sede, e visitemos os enfermos, visitemos os que estão presos, e oremos uns pelos outros. Cuidado, que tantas pessoas hoje em nosso cotidiano, que dizem que são ovelhas, que estão no rebanho do pastor, no rebanho do rei, mas vivem na falsidade. Esses não são ovelhas, são cabritos. Que esses cabritos se convertam, mudem de vida, façam penitência e sejam ovelhas. Tenham o coração puro, um coração segundo o coração de Deus. Deem de comer a quem tem fome, deem de beber a quem tem sede, vestem os que estão sem roupas, visitem os enfermos, visitem os que estão na prisão. Pois vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que os que são cabritos, depois que serão separados, vai ficar conversando, que
perguntando ao rei quando que viu o rei nu e vestiu, com fome e deu de comer, com sede e deu de beber. Mas são aqueles que vivem na falsidade, que são cabritos, que não são ovelhas, e por isso todos serão separados, que o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Quem que vai ficar à esquerda? Os cabritos, aqueles que não fizeram a vontade de Deus, que foram falsos, que levantaram falso testemunho no próximo. Esses o rei dirá: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, porque foram falsos. Os cabritos viu, pois o rei estava com fome e não deste de comer, com sede e não deste de beber, era estrangeiro e não recebeu em casa, estava nu e não vestiu, estava doente ou na prisão e não visitou. Que os cabritos são aqueles seres humanos que são orgulhosos, que vivem na falsidade, que se acham, que não olham para o próximo. Cuidado, que essas pessoas que são orgulhosas se convertam e sejam ovelhas no rebanho do pastor, no rebanho do rei. Cuidado para não ser cabritos, que os cabritos ficarão à esquerda e o rei dirá: afastai-vos de mim, malditos. Quem viveu na falsidade, só levantando falso testemunho no próximo. Que todos os seres humanos se convertam e façam a vontade de Deus, porque as ovelhas, o nome é escrito no livro da vida, viverá eternamente, mas os cabritos, aqueles que viveu somente no orgulho, somente levantando falso testemunho no próximo, não estendeu as mãos para o próximo, irá para o castigo eterno. Neste santo evangelho de hoje, desta segunda-feira, na primeira segunda-feira do tempo da quaresma, um texto escatológico chamando todos os seres humanos à conversão, a se converter agora a mais a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos se convertam, sejam ovelhas, tenham o coração puro e estejam no rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração, e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão, e debaixo de vossa proteção,
chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos os seres humanos sejam ovelhas, estejam no rebanho do bom pastor, do rebanho do Rei, e estejam em unidade, em fraternidade, progredindo sempre mais e mais a Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que aqueles que são cabritos se convertam e sejam ovelhas e venham para o rebanho do bom pastor. E estejamos rezando uns pelos outros, e que todos sejam um em Cristo Senhor. Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando me espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro céu, contigo estar na morte é ter seguro céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo, no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti. Meu coração é presa de teu amor clemente, a Deus farás presente do que já não é
presente.